irmãos e amigos da paz do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Se estão me ouvindo bem, por gentileza, dá um joinha, escreve aí para mim se estão me ouvindo bem. Se eu preciso aumentar o volume. Todos estão me ouvindo bem? Estamos aqui nesta noite para prestar um culto ao Senhor. E eu quero iniciar este culto com os salmos que eu tenho muita admiração por esta palavra do Senhor e também por este salmo, porque reflete a nossa dependência de Deus, reflete o tanto que somos dependentes do Senhor em todo o tempo. Salmos de número 23. Salmos de número 23. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor, estão dizendo que está baixo, então vamos melhorar. Vamos colocar o fone, porque fica melhor. Queridos irmãos, estão me ouvindo melhor? Pastor Leonardo, a paz do Senhor. Pastora Nércia, a paz do Senhor. Nossos irmãos, pastores do nosso campo, liderança, membros que estão nos assistindo agora. Todos estão me ouvindo bem agora? Melhorou? Me dê um sinal, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um salmo de reflexão nesta noite para iniciar. Dentre muitos textos bíblicos, este é um dos versículos que mais me chama a atenção. E eu vejo que o momento é oportuno. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o salmista Davi, na ocasião da escrita, da composição deste louvor, da composição deste salmo, ele já era rei, totalmente dependente, independente, cheio de posses, de poderes e de autoridade. Mas o que me faz parar neste salmo, nesta noite, e trazer ao seu coração esta palavra, é o que ele estava tentando e, de certa forma,
deixou para nós como demonstração. Independente de onde ele estava, questões de posição. Pastor Gilson, Irmão João de Sergipe, Pastor Maciel de Juvenília, pastor que nos assiste agora, meus irmãos, ele vai lá na sua raiz, da onde ele saiu. É como se ele estivesse voltando lá ao seu primeiro amor, as primeiras obras, as primeiras práticas. E ele falasse assim, olha, independente de onde eu estou agora, eu me coloco na posição das ovelhas que eu cuidava, que dependia totalmente de um pastor. E eu quero lhe deixar esta palavra de reflexão, de meditação, para a sua vida nesta hora e lhe perguntar, se você fosse voltar para algum lugar da sua vida, para onde você voltaria? Se você precisasse hoje colocar alguém como seu guia, como seu líder, o Senhor seria o seu guia, o Senhor seria o seu líder. Sabe, queridos irmãos, pastor José Carlos Alapa, por muitas vezes nós tomamos decisões sem perguntar para ninguém. Simplesmente tomamos decisão. E isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Nós temos direitos, deveres, liberdades. Mas quando a gente entrega a vida ao Senhor, a primeira coisa que a gente perde é a autonomia de tomar decisões sozinhos. Por quê, pastor? Porque a gente está dizendo, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Guia a minha vida, me direciona, guia os meus passos. Aleluia. Sabe, queridos, se tem uma coisa que eu sei que Deus está fazendo conosco nesse tempo, é isto. Fazer a gente voltar a depender dEle. Ser guiado por Ele. Por isso fique com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos. Bendito e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és dono de tudo, tudo está no Teu controle, e quando nós, Senhor, nós seres humanos, achamos que sabemos alguma coisa, o Senhor nos leva para um lugar secreto para proferir palavras como essa. Me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente, água tranquila. Ou seja, deixa eu perder o controle agora. Guia-me, Senhor. Ah, Espírito Santo. Eu quero orar nesta hora, Senhor, por pessoas que o Senhor precisa tomar as rédeas de novo da sua vida. Guiar novamente. Espírito Santo de Deus. Que seja verdade esta pregação nos lares, no coração de pessoas que nos assistem agora. Toma o teu lugar de primazia. Em nome de Jesus Cristo oramos agora. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje nós teremos uma participação muito especial aqui. Eu sou suspeito de falar, porque é um amigo, um conselheiro, um pai, um pastor. E eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Leonardo, pela sua família, a pastora Nércia. Então eu quero te fazer um pedido nesta hora. Eu vou estar louvando ao Senhor com um hino. E logo depois já vou chamar o pastor Leonardo. Então você, por gentileza, este é o meio de evangelização que nós temos agora. A internet. Você pode fazer o seguinte, compartilhe esta página agora. Agora, por gentileza, me faça esse grande favor. Os seus amigos irão nos assistir através de você. Você vai ser
um evangelizador agora. Um evangelizador. Você vai evangelizar pessoas através dessa transmissão. Então faça isso por gentileza. Ontem nós tivemos, no final da nossa live, nós tivemos 1.400 visualizações. Queridos, nós não tínhamos esse número de pessoas aqui na minha live, mas estava porque você compartilhou. Então ontem várias pessoas foram ministradas através da palavra do Senhor, através dos louvores dos nossos irmãos de Goiás, da Superintendência de Goiás, do pastor Adão. Então eu sou grato a Deus porque é um meio de comunicação. Agora está com a gente, nessa transmissão, está com a gente São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Goiás está com a gente. Se eu estiver me esquecendo de alguém, escreva aí aonde você está, qual estado que você está, porque fica mais fácil também de eu falar contigo. Então daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Ontem eu comuniquei, eu quero aqui, alguns irmãos me ligaram, muitas pessoas me mandaram mensagens. Eu estou no meu quarto agora, irmãos. Os irmãos estão vendo que o cenário está um pouco diferente, né? Eu estou no meu quarto agora. Por que eu estou no meu quarto? Porque eu estou em um período de isolamento, tá? Um período de isolamento. Cocos teve 6 casos positivos. Recebemos um boletim agora com mais de 100 pessoas sendo monitoradas. E eu tive acesso a uma pessoa na terça-feira passada que está sendo monitorada. Então, por uma questão de precaução, por uma questão de vigilância, eu recebi a ordem, a orientação do secretário de saúde para estar também em isolamento. Nosso campo já foi comunicado, a nossa igreja já foi comunicada. Eu estou bem, não tive febre, não tenho dores no corpo. A única coisa que eu estou sentindo é dor de cabeça, mas isso eu já estou sentindo desde quando começou essa pandemia, pelo horário que acorda, horário que dorme, eu acredito que seja isso. Estou muito tranquilo, irmãos, muito com a minha fé no Senhor. Quarta-feira ou quinta-feira estarei fazendo o exame e vou comunicar a vocês. Até lá, vamos pregar por aqui no meu quarto, né? Minha família está em outro lugar, em outro cômodo. Vem até aqui a porta me trazer alimento, trazer água, trazer café, trazer suco. E assim é o que a gente está fazendo. É o que tem para hoje. Vamos viver alegres no Senhor, irmãos. É isso que eu aprendi. Eu aprendi a viver a vida como ela é de fato. E é o que temos hoje. E vamos transmitir a palavra porque Ele continua sendo fiel. Amém? Então, faça esse favor para mim. Compartilhe essa página agora, tá? Para que outras pessoas sejam evangelizadas. Enquanto eu adoro ao Senhor com um hino. E depois vou chamar o pastor Leonardo para ministrar a palavra. Esse hino eu gosto demais. Eu canto ele quase todos os cultos. Não me canso. Até no YouTube eu estou colocando uma mensagem de 2 minutos. De segunda a sexta. E sempre a gente inicia com este hino aqui, tá bom? Vamos lá. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para te adorar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, eu também quero louvar ao Senhor. Eu tenho mandado o convite dos nossos cartazes todos os dias. E essa pessoa sempre entra para nos assistir. E eu acredito que eu quase nunca falei o nome dele. Eu acho que não. Nesses 60 dias eu acho que não. É o Edmilson. Ele é secretário de Educação lá da cidade de Coribe. E ele está na nossa live com a gente. Edmilson, Deus abençoe tua vida, meu irmão. Sua casa, seu lar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu já quero chamar aqui o pastor Leonardo, porque eu quero dar tempo a ele. Nós combinamos um período, mas eu quero também que ele fique à vontade. Tá bom? Deixa eu chamar ele aqui agora já. Meu amado pastor. Paz, senhor pastor, deixa eu ajeitar meu celular aqui, peraí. Pode ajeitar, não tem Pronto. problema. Glória a Deus. Estão ouvindo bem aí? Sim. Espera só um pouquinho que eu aprendi. Calma aí. Fica mais confortável, né? Eu sigo o chefe, eu não quero nem saber. Muito bem. É uma Meu alegria. amado pastor, sim, olha, eu estou muito alegre. Nós não combinamos com antecedência e o senhor aceitou já de prontidão. E isso me traz uma imensa alegria. E eu louvo ao Senhor, pastor, pela sua vida, pelo ministério, pela sua família. O senhor tem uma representação muito grande, não só na minha casa, mas aqui neste campo. E eu louvo ao Senhor por isso. O senhor foi o primeiro a gente a dividir a tela, né? Foi o primeiro. Quando a gente fez lá no Instagram, se eu não me engano, há 40 dias atrás, não sei exatamente, o senhor foi o primeiro. Glória a Deus. E foi muito bom. E agora o Facebook também deu essa opção, que alcança um número maior de pessoas. Sim. E eu não poderia já também de colocar o senhor nessa nossa transmissão. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Por atender o nosso convite. Já quero estar passando a palavra para o senhor. À vontade, aquilo que Deus ministrou no seu coração. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Amém, pastor. Eu agradeço bastante o convite. Sempre é um convite muito honroso para mim, porque não só pela amizade, pela estima pessoal, mas pelo reconhecimento do quanto Deus tem usado o teu ministério, o ministério da liderança da nossa igreja aí nesse campo da cidade de Cocos. Então, para mim é sempre uma honra poder compartilhar um pouco junto de homens e mulheres tão usados por Deus como existe aí nesse campo. Então, eu louvo a Deus por isso e agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Pastor, conforme eu passei para o irmão, né, depois que o irmão me fez o convite hoje pela manhã, eu passei para o irmão um tema, né, que foi o que Deus colocou no meu coração, algo que eu tenho meditado um pouco nesses últimos dias e espero que seja bênção também na vida de todos os queridos irmãos. E o tema escolhido foi
como agir em tempos de crise. Nós temos visto que muitas pessoas têm ministrado sobre temas semelhantes a esse, porque nós estamos passando um momento particularmente difícil, ninguém estava preparado para isso, e, na verdade, essa situação que nós estamos vivendo tem sido crise para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitos pastores, e para alguns, até para muitos, eu creio, aliás, tem sido verdadeiramente uma tragédia, né? Por conta da necessidade de isolar-se e não poder trabalhar, não ganhar o pão, não poder sustentar a casa e não poder desenvolver as suas atividades. Mas mesmo que nós não estivéssemos, pastor Márcio, vivendo este momento, quem nunca passou por problemas? Quem nunca enfrentou crises? Na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, a todo momento problemas surgem, conflitos, que geram crises nos nossos relacionamentos, na nossa existência. Então, eu quero trabalhar um pouco sobre esse tema, né, e falar de como esse momento de dificuldade, não apenas a pandemia, não apenas o isolamento, mas qualquer outro problema que alguém esteja passando, como isso pode acabar se tornando também uma bênção. Alguém pode dizer, pastor, mas há bênção numa crise? Pode haver bênção num problema? A resposta é sim, pode haver sim, né? Eu quero convidar os que puderem abrir as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Peço desculpa aos irmãos, estou com um pigarro na garganta. Em alguns momentos pode ser que eu tenha que dar uma paradinha. O povo de Israel estava já chegando próximo da terra prometida. 40 anos andando pelo deserto. E o Senhor fala aqui, pelo menos duas coisas aqui Deus destaca para nós, né? Em primeiro lugar, a crise, porque eles estavam passando por crise. Andar pelo deserto não era fácil. Deus guardou, Deus deu alimento, tudo, mas se você ler a história, você vê que em muitos momentos eles se desesperaram, eles se entristeceram, eles se rebelaram. Então aconteceram momentos difíceis, né? E uma primeira coisa que se destaca aqui é que aquilo que está no coração surge no momento da crise. Ou seja, a crise revela quem eu sou, revela quem as pessoas são. Os momentos de dificuldade mostram o que está no meu coração, mostra como está o meu temperamento, quais são os meus sentimentos. Então essa é uma oportunidade de eu ser confrontado comigo mesmo e poder então perceber qual é a necessidade que eu tenho de ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, eu vou só destacar essas duas, porque o texto nos permite uma grande variação de observações. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, esse texto mostra que a crise nos ensina a depender de Deus. Aqui diz, olha, para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, de tudo que sai da boca de Deus, diz o texto, nós sabemos que o texto quer dizer a palavra do Senhor.
Então, o que essas pessoas estavam aprendendo? A depender de Deus. Não foi isso que aconteceu no deserto? Não foi assim que eles enfrentaram a situação? Nos momentos de dificuldade, quem foi que socorreu? Quem enviou o maná? Quem abriu o mar? Quem fez a água sair da pedra? Foi o Senhor. Eles não puderam contar com a sua habilidade, com a sua astúcia, com seus conhecimentos. Então, sim, uma crise pode trazer bons resultados para nós. Agora, o texto ali diz que o Senhor fala ao povo, e vocês vão se lembrar de tudo que o Senhor falou. Então, é uma oportunidade de nós trazermos à memória aquilo que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo também. Amém? Então, Jesus inclusive usou o versículo 3 aqui, lá na tentação, não só de pão viverá o homem. Há muitas maneiras pelas quais uma pessoa pode enfrentar um problema ou uma crise. Eu vou destacar 4 delas aqui. Primeiro, às vezes as pessoas, quando tem uma crise, um problema grave na sua vida, a maneira deles se conduzirem é negando o problema. Fingindo que nada está acontecendo. Né? Muitas vezes nós vemos pessoas que estão passando por momentos difíceis. Olha, casamentos, relacionamentos, ministérios, né? Pastores que às vezes não percebem que está acontecendo um problema grave no seu ministério e nega, finge que não está acontecendo nada. Esposos e esposas que percebem que o lar está se desfazendo, mas agem como se nada estivesse acontecendo. Só que fazer isso não resolve o problema, pelo contrário, ele só aumenta, ele só piora. Então, rapidamente vamos passar aqui pelos aspectos, mas esse aqui primeiro, negar o problema não traz solução, pelo contrário, só aumenta o problema. Segunda coisa, há pessoas que, ao se defrontarem com o problema, eles escondem, eles reconhecem que tem um problema, mas agem como se não tivesse. Ou seja, o problema fica lá, encruado, guardado dentro de si. Eles estão lá, eles sabem, eles sofrem, mas agem como se esse problema não existisse. Não procuram ajuda, não pedem direção a Deus, não conversam sobre esse problema, não conversam sobre a situação. Isso faz com que isso vai se tornando também cada vez maior e pior, e vai matando os sentimentos, vai destruindo os relacionamentos, vai minguando a nossa capacidade, sabe? A gente vai ficando fraco, espiritual, emocionalmente falando. Terceiro, outras pessoas, quando estão diante de um problema, eles reagem fugindo do problema. Isso acontece só para os irmãos entenderem bem. Eu vou dar um exemplo da igreja. Pessoas que às vezes são extremamente críticas, problemáticas e vivem às vezes criticando a igreja, por exemplo. Ah, essa igreja não serve, eu vou mudar para uma outra igreja. Ou seja, fugir do problema não adianta, porque o problema não está na igreja. Aliás, o problema nunca está na igreja, está sempre nas pessoas. Então a pessoa vai fugir e vai levar o problema com ela. Então fugir do problema também não é a solução. E finalmente a quarta maneira de enfrentar o problema é realmente enfrentando, reconhecendo e enfrentando esse problema. Né? E eu me lembro aqui daquela parábola do Senhor Jesus, você vai poder encontrar isso lá no Evangelho de Mateus capítulo 12, quando ele fala do valente. Né? Como que você consegue recuperar os bens do valente? Você tem que entrar, enfrentar o valente, amarrar o valente, então você toma posse daquilo que o valente tinha tomado de você. Então enfrentar o problema é isso. Né? Então eu quero, usando esse exemplo de enfrentar o problema, eu quero usar, pastor Márcio, a figura do Senhor Jesus Cristo. Ele é um exemplo maravilhoso para nós de como enfrentar um problema ou os problemas. E você que está com a sua Bíblia aí, abra agora em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17 a 30. Eu não vou ler por conta do tempo, mas eu vou mencionando um ou outro versículo ao longo da ministração, e você poderá depois ler o texto com mais tempo e refletir um pouco melhor sobre ele. Mateus 26, 17 a 30. Então nós vemos aqui nesse texto quais eram as circunstâncias. Estava se aproximando
o momento em que Jesus seria entregue aos soldados e começaria então o seu suplício, o seu sofrimento, o seu julgamento, os açoites, tudo aquilo que ele ia padecer. Então isso aqui estava poucos momentos antes de tudo isso. Nós não podemos negar que isso é uma crise muito grande, né? Eu sei que vai acontecer um problema. Imagina como estavam os sentimentos, as emoções do Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós vemos aqui, diante de toda aquela situação que você poderá ler melhor, veja aqui, Jesus enfrentou o problema com realismo. Ou seja, ele enfrentou os fatos. Não, vai acontecer, isso é uma realidade. Sabe, ele não ficou fingindo, ou fugindo, ou negando, ou agindo como se tivesse tudo bem. Não, ele deixa bem claro isso. Se você ler no versículo 18, ele fala assim, olha, ide à cidade a um certo homem dizer, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Ou seja, ele está falando, não, eu sei o que vai acontecer. Né? Eu estou ciente daquilo que eu vou enfrentar, o meu tempo está próximo. Versículo 24, ele diz assim, em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Ou seja, ele está mais uma vez reafirmando, eu sei o que eu vou passar. Eu sei que eu tenho um problema sério para enfrentar. Não é? E ele não agiu escondendo, não fugiu da realidade, nem tampouco fingiu que nada estava acontecendo. Muito pelo contrário, ele agiu com coragem, admitindo o erro, admitindo a necessidade de enfrentar esse problema. Em segundo lugar, como Jesus enfrentou essa situação que ele estava vivendo, esta crise monumental que estava se aproximando. Ele enfrentou a realidade dos seus próprios sentimentos. Jesus não estava assim, tudo bem, eu vou passar por isso, isso vai ser tranquilo, eu sou o Filho de Deus. Não. Ele tinha consciência da dor, do sofrimento, das humilhações, de tudo que ele havia passado. E isso causou no seu coração angústias, problemas emocionais graves surgiram ali, né? Então, depois dele reconhecer o problema, ele teve que lidar com seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. E muitas vezes nós temos dificuldade nessa hora, porque nós podemos até entender e perceber o problema, mas nem sempre nós conseguimos lidar com o conflito emocional que é gerado por conta desses problemas. Jesus não. Jesus enfrentou isso. Olha, no versículo, na página seguinte de Mateus 26, se você abrir aí, versículo 38, olha o que ele fala. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E outra tradução diz, ela está angustiada até a morte. Sabe, irmãos, problemas mexem com as nossas emoções. E conforme a gravidade, conforme a extensão desse problema, nós ficamos profundamente abalados. Jesus ficou profundamente abalado. A minha alma está angustiada até a morte. Quer dizer, para ele era assim a coisa pior que havia de acontecer. Por quê? Porque ele estava prestes a enfrentar aquela situação. Ele não escondia e nem se escondia do problema. Isso nos leva, pastor Márcio, igreja querida, a um texto lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz, se não me falha a memória assim, se me falhar eu vou ler lá, vou buscar, que diz assim, sabemos que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o versículo seguinte, se estou certo, diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. O que isso significa? Que nós temos um Senhor que entende quando nós, na nossa crise, no nosso problema, nas nossas lutas, ficamos desesperados, ficamos abatidos, ficamos tristes.
porque ele passou por tudo isso, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser humilhado, ele passou por tudo isso. Cuspiram no seu rosto, bateram com ele com varas, enterraram uma coroa de espinho na sua cabeça. Seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, o negou. Um dos seus próprios discípulos o traiu. Todos os discípulos o abandonaram. Todos. Então ele passou por todo esse sentimento de rejeição, de ser rejeitado, de não ser aceito. E por fim, amados, sabe, quando ele estava lá na cruz, quando todos os nossos pecados então foram lançados sobre ele, então, o próprio Pai Celestial não conseguiu continuar olhando para Jesus naquele momento, porque ele olhava e via os nossos pecados, ele via a nossa miséria, tudo aquilo que a humanidade fez de ruim por todos os séculos e pelos milênios. Tudo isso estava sobre Jesus, e nesse momento Deus vira o seu rosto e Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus. Eu acredito que essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Mais do que o chicote, mais do que os açoites, mais que a humilhação, mais do que a coroa de espinho, mais do que os pregos. Foi aquele momento em que o Pai virou o rosto. Mas ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. E sabe por quê? Vem a terceira parte dessa mensagem última. Porque ele tinha uma esperança. Você pode dizer, como assim esperança, pastor? Sabe, queridos, naquele momento lá do texto que nós lemos ali em Mateus 26, quando Jesus pega o pão e pega o cálice, sabe, quando ele consagra aquilo, quando ele ora por aquilo, ele está instituindo ali um ato que iria se repetir por todos os milênios até hoje, sabe, porque naquele momento ele estava vendo a igreja que haveria de nascer sabe, aquela dor, sabe, tinha um propósito, aquela crise que ele ia passar, tinha um propósito. E esse propósito éramos eu e você. Esse propósito éramos nós, queridos. Por isso que ele não desistiu, ele enfrentou, ele sofreu, ele sentiu, mas ele sabia que valia a pena ali, porque depois daquilo, algo bom haveria de acontecer. Depois do seu sofrimento, da sua morte, ele sabia qual era o plano do Pai. Ele sabia que nós estávamos sendo ali gerados. A cruz gerou a igreja. A igreja começou a viver, ainda numa fase gestacional ali na cruz. Ela veio à luz do Pentecostes. Pentecostes foi o dia que a igreja nasceu, veio à luz, mas ela foi gerada na cruz. Foi gerada na cruz. E aquele sofrimento, aquela crise, sabe, ele suportou, porque ele sabia que havia um propósito. A sua morte abriria as portas da salvação, da libertação, da cura, da transformação de vida para bilhões de pessoas. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas nesse momento na humanidade sejam cristãos. Mas pensem quantos já viveram, que morreram já, mas que creram no Senhor Jesus. Quantos bilhões de pessoas que alcançaram graça por causa desse sofrimento, por causa desse problema. E talvez essa seja a parte mais difícil para nós, de conseguir enxergar virtude numa coisa que parece ser só derrota, de ver vitória onde parece haver só derrota, de ver libertação onde parece só haver prisão, de ver bênção onde parece que só existe maldição. É difícil para nós. Sabe, amados, mas quando nós conhecemos o Senhor, a quem nós servimos, eu estou encerrando, nós lembramos das palavras do nosso Deus, através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando ele fala, e 2 palavras são chaves nesse versículo, a palavra sabemos e a palavra juntamente. Então lá diz assim, e sabemos, diz a palavra, que, vamos ver lá, para mim não falar de forma errada, quer ver? Olha, Romanos 8, 28, sabemos, diz aqui, que todas as coisas
Quando ele fala todas as coisas, ele fala coisas boas e coisas ruins também. Todas as coisas. Contribuem juntamente. Por isso que eu disse que essa palavra-chave. Primeiro é saber. Você crer nisso. Você entender que isso é uma realidade espiritual para a tua vida. Tá? Isso aqui é uma realidade espiritual. Você pode crer ou deixar de crer. Se você crer, você toma posse. Se você não crer, você não goza as bênçãos trazidas por essa promessa. Mas aqui sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Porque isoladamente é um problema. Isoladamente é uma tragédia. Isoladamente é um momento de angústia. Mas Deus tem a capacidade de pegar esse momento que você talvez esteja passando e juntar com tudo que Ele está fazendo na tua vida e na nossa vida, e transformar isso em bem, em coisa boa. Então Ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Louvado seja Deus. Amém. Então o grande desafio hoje é você conseguir enxergar que há uma bênção, mesmo que você não enxergue, você acreditar que Deus tem um propósito. Eu estava compartilhando com um pastor hoje à tarde pelo WhatsApp, e ele disse, eu disse para ele assim, eu não estou dizendo que Deus é o responsável pela pandemia. Deus não é o mas certamente Deus está usando esse vírus e essa pandemia para que nós aprendamos lições extraordinárias. A igreja precisa sair diferente dessa situação. Nós nunca mais seremos iguais. Porque se voltarmos, depois da pandemia, voltarmos a ser iguais como éramos antes dela, não aprendemos nada com isso. Não aprendemos a lição que Deus está tentando nos ensinar. Então, queridos, eu quero concluir isso, chamando a sua atenção. Você precisa crer na palavra de Deus. E para que sua fé seja fortalecida, eu quero ir mais uma vez para Romanos capítulo 8. Primeiramente, versículo 18. Eu vou ler alguns versículos. Na verdade, 5 versículos. Eu não vou ler todo o texto, porque é longo. Mas Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim eu tenho por certo, ou seja, eu tenho a convicção. Ele não está dizendo que ele entende o problema, ele está dizendo que ele sabe que o problema, a aflição que ele está passando, não vai se comparar com a glória que haveria de se manifestar. É isso que diz o versículo. Porque para mim, disse o apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele consegue ver propósito nas aflições. Propósito. Segundo, versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E aí vamos para o versículo 35. Vamos ler 2 versículos a mais. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, que coisas? A morte, a nudez, a fome, a tribulação, o problema, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. E aí ele completa, por que ele crê assim? Ele fala, porque eu estou bem certo, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode Aleluia. dizer aleluia Glória a por Deus. isso? Você pode glorificar Bendito é o nome do Senhor? Eu confesso a você que eu estou Aleluia. emocionado lendo isso. A gente Aleluia. conhece esse texto, sabe quase que de cor todos eles. Mas cada vez que a gente lê, o Espírito Santo confirma no nosso coração e nós nos alegramos por essa segurança. Sabe, queridos, é verdade que a Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, e a chuva cai sobre ambos também. Então, os problemas acontecem para quem é justo e para quem é injusto, mas quem conhece a Deus, quem serve a Deus, quem crê em Deus, enfrenta situações de uma maneira diferente, não murmura, não desanima, não fica triste. Se entristece com o problema, mas a angústia e a amargura não toma conta da sua alma. E ele é capaz de cantar, ela é capaz de louvar a Deus no meio da crise. Por quê? Por causa dessas promessas aqui. E é isso que eu quero deixar para você. Para que você possa enfrentar esta crise que nós estamos enfrentando globalmente, mas talvez cada um de vocês esteja passando por alguma crise pessoal, familiar, de qualquer outro tipo. Sabendo que nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar agora por vocês, por nós, para que o Senhor confirme esta palavra em nosso coração. Feche os teus olhos, Pode orar. ore comigo. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que é poder ministrar a tua palavra, que é poder ser instrumento para levar, Senhor Deus, alívio a corações que talvez estejam angustiados, talvez estejam sofrendo nesse momento. Esta palavra que o Senhor nos deu, Senhor, para ministrar aos teus servos, ó Deus amado, que ela possa ser um alento que venha fazer com que eles se levantem e enfrentem a realidade da situação que estão vivendo. Que eles possam crer no teu amor, no teu poder, na tua fidelidade. E que nenhum de nós venhamos a duvidar disso. Pelo contrário, Senhor, que nós tenhamos a certeza que nem a nudez, nem a fome, nem a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nada vai nos separar do teu amor. Muito obrigado por esse amor tão grande que o Senhor demonstrou enviando Jesus para morrer por nós. Muito obrigado, Jesus, por ter suportado aquela crise terrível, para que hoje nós pudéssemos crer no teu santo nome. Obrigado por nos ensinar como um cristão enfrenta a crise, como um crente enfrenta os problemas. Obrigado, Jesus. Mas Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas imperfeições, nos ajuda, Senhor, para que no dia que o Senhor voltar, nós possamos estar de pé, esperando o Filho do Homem, que virá para buscar a tua igreja. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, no teu nome, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Igreja, Deus te abençoe. Que esta palavra Amém. possa continuar sendo ministrada pelo Espírito Santo de Deus nos vossos corações. Não sei, pastor Márcio, se eu usei muito tempo ou não estou com o relógio aqui medindo, mas espero que tenha sido em tempo hábil. Deus abençoe e muito obrigado por essa oportunidade. Paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O senhor poderia ficar a noite toda, não tinha problema. Podia continuar pregando. Deus abençoe, pastor. Amém. Viu? Forte Deus abraço. abençoe os irmãos também. Até Amém. uma outra Fica vez. na paz do Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor. Senhor. Meus irmãos, ficaríamos aqui a noite toda. Não tenho dúvida que você recebeu essa ministração, que Deus falou fortemente no seu coração. Eu quero nesta hora finalizar. Já foi orado. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Que Deus te dê uma semana de paz. Amanhã
Às 19 horas estaremos de novo na nossa live. Teremos quase todos os dias. Vamos continuar adorando a Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor, que as consolações do Santo Espírito de Deus, e seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos todos dizer amém? Deus abençoe, compartilhe esta palavra, que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe.